Bom dia. Eu sempre sonhei com coisas que me inspirem e que me tragam beleza, assim, que me deixam confortável com a visão. Eu gosto bastante de paisagens belas que transmitam saúde, que transmitam bem-estar, como o mar, o rio, o pôr do sol, o mato, coisas simples mesmo, mas que realmente me motivam aqui dentro, assim, que me fazem chacoalhar aqui dentro. E pessoas que se movimentam como escaladores, alpinistas, surfistas, que alguma coisa que remeta a um desafio, alguma coisa que faça você mexer seu corpo, que se alimente bem, que medite, que cuida do teu, sei lá, equilíbrio assim, espiritual, mental, isso me motiva muito. E isso me dá assim uma impressão de um mundo perfeito, assim, uma coisa que esteja equilibrada, que esteja em harmonia. E essa perfeição, obviamente, ela vai, né, tem um caminho a percorrer, e acredito que sempre vai ter esse caminho, né? A gente nunca vai chegar lá. E tem uma coisa que sempre me inquietou, que é assim, medir um pouquinho isso, assim, qual que é o caminho certo, para onde a gente está indo, cadê aquela balização que vai dando um ok, né? Vai por aqui, vai por ali. Mas uma métrica que eu tenho um sonho seria uma métrica assim que leve em conta a prosperidade, uma métrica que também leve em conta como que aquela árvore está plantada naquele lugar, qual que é o serviço ambiental que aquela água presta para aquele contexto geográfico, como que está a felicidade das pessoas, né? Então seria uma métrica mais ou menos assim, que não vai só de encontro com a economia e produção e consumo, são valores diferentes assim que está difícil de tangibilizar, assim. Esse é o meu sonho, é para aí que eu quero chegar. O planeta, ele está pedindo um pouquinho de socorro, né? A gente está num momento assim de cuidado, de atenção. E essa transformação, ela é urgente, assim, ela é bem latente. Mas ela está acontecendo. Tem muita gente bacana fazendo muita coisa legal, muitos projetos sociais, projetos ambientais, gente trabalhando junto, colaborativamente, trabalhando em rede, aprendendo a viver com o outro, como foi falado aqui bastante. E o mais interessante é pensar que essa transformação, ela é feita para a gente, mas ela é feita por nós também. Então, nós somos protagonistas e, ao mesmo tempo, a gente recebe ela, né? É bem legal observar isso. E eu gosto também de observar que a inovação, ela não está longe. Pelo contrário, ela tem uma essência, assim, de colaboração. Porque a inovação, quem determina ela? Somos nós. Quem que traz a demanda? Somos nós. Né? Quem que escolhe o carro que quer usar, se quer usar um carro, ou se quer usar, se quer compartilhar. Né? Quem que escolhe se você quer almoçar na praça, agora, às quartas-feiras, ao invés de almoçar num restaurante sozinho? Né? Quem que escolhe a roupa que vai comprar, aonde você vai comer, o estabelecimento que você vai visitar? Quem que escolhe tudo isso? Somos nós. Quem demanda, quem está no leme, né? Quem está aí dirigindo o trator, somos nós. Então, eu gosto de saber que a gente é protagonista dessa história. Mas eu ainda fico inquietada, assim, com como que a gente tem certeza das coisas, como que a gente escolhe as coisas, né? Sei lá, como que eu vou decidir se eu quero um copinho plástico ou se eu quero uma caneca de cerâmica? Depende, né? Mas quem que vai me dar essas respostas? Se eu vou usar um barbeador elétrico ou se eu vou usar uma Gillette? Né? Qual que gasta mais energia, mas qual que tem mais componentes, qual que é mais durável? Né? Se eu for optar por uma caneca de cerâmica, como que eu vou lavar essa caneca de cerâmica? É com detergente poluente, liga a torneira e fica vazando água enquanto eu lavo a louça? Talvez o plástico seja melhor nessa hora, não sei. Vai que o plástico também é reciclado, aí o plástico também vai ser reciclado depois, permite o ciclo. Então, assim, depende, né? Mas isso me inquieta. Eu gostaria de entrar num estabelecimento e que esse estabelecimento conversasse comigo.
Eu queria que, da mesma forma que você entra num lugar e fala assim, ó, para lá tem congelado, para lá tem higiene, aqui são os acessórios femininos, masculinos, eu gostaria também que o estabelecimento falasse comigo sobre aquilo que eu estou comprando. Eu adoraria que as marcas conversassem comigo, que as embalagens falassem comigo direito, me tratassem bem, sabe? Não viesse com tanto eco, verde, sustentável. Eu adoraria saber, de fato, o que tem ali, para eu poder escolher melhor, sabe? Isso me inquieta bastante, bastante, bastante. Só que a gente ainda está nesse emaranhado de coisas, né? Eu ainda tenho essa inquietação de como que a gente vai decidir as coisas e como que a gente tem certeza das escolhas, mesmo com algumas observações e algumas informações que vêm para a gente. O caminho que eu escolhi foi um caminho de prestar atenção no meu consumo. E aí o meu consumo bem amplo, um consumo de o que eu quero trabalhar, que cliente que eu quero, que amigos eu quero, que pessoa eu quero me relacionar, o que eu vou comprar e tudo mais. Eu escolhi olhar para isso, eu escolhi prestar atenção nesse caminho. Eu escolhi ser um pouquinho mais crítica e tentar entender as coisas com um pouquinho mais de profundidade para também me confortar. E essas escolhas, às vezes, me deixam um pouco sozinha. Às vezes eu preciso de um conjunto de fatores para me ajudar a ir trilhando e a ir me confortando. Eu gostaria de consumir coisas que prestem atenção no meio ambiente. Eu gostaria que eu usasse coisas que levassem em conta as questões sociais, que levassem em conta as questões econômicas também, que pensassem um pouco com mais profundidade, até de repente, fazer alguma coisa que gere impacto positivo, como a gente ouviu exemplos aqui. Essas são as coisas que eu gostaria de consumir. Esse é o caminho que eu escolhi para trilhar. Esse caminho, ele é um pouco nebuloso, né? Como eu falei, ele vem cheio de incertezas. Ele vem cheio de dualidade. Você pode escolher, a todo momento você vai escolhendo e vai se acertando, como a gente conversou aqui bastante hoje já. Você vai prototipando ele, né? E o ideal é isso, é executar. Executa e vai prototipando e vai entendendo e sempre levando em conta que o caminho é o acerto, né? E não o resultado, porque você vai se surpreendendo e vai mudando e tudo mais. Bom, teve um tempo na minha vida, há uns anos atrás, quando eu abri a empresa, andei um pouquinho, eu e a Daniela, minha sócia na época, a gente conversava bastante sobre o que a gente estava vivendo. E aí teve um momento bem interessante que a gente pegou um briefing de um trabalho, que era uma operadora de celular, que falou que queria ser a operadora de celular mais sustentável do Brasil. Como o Banco Real era para as instituições financeiras, uau, que interessante, então vamos lá, vamos mexer em todos os departamentos, vamos entender o que todo mundo faz, quais são os produtos que eles já fizeram, o que eles já pensaram, o que eles têm interesse em fazer, quais são as oportunidades, quais são os desafios, vamos entender as lojas, vamos entender os componentes, até para depois lidar com o consumidor, o que o consumidor pode fazer parte dessa história. Bom, na hora de entregar o nosso protótipo, o nosso diagnóstico, a gente levou um balde de água fria. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer plantar árvore. Tá, eu acho super louvável plantar árvore, isso é super louvável, mas não vai transformar nada. Aquilo que aquela empresa queria se tornar a mais sustentável operadora celular do Brasil, não ia acontecer plantando árvore. Isso seria uma maquiagem. Mas tudo bem, isso é louvável também. Ok, isso foi um aprendizado para a gente, foi uma frustração que fez a gente ver que a gente estava num caminho e que não era todo mundo que estava junto com a gente, né? A gente tinha que levar as pessoas também. A nossa responsabilidade até aumentou nessa hora. De abaixar um pouco a bola e ser um pouquinho mais humilde e falar assim, nossa, a gente tem uma responsabilidade maior ainda, porque a gente tem que trazer as pessoas junto com a gente tem que inventar coisas legais para as pessoas virem seguindo. Os meninos não falaram aqui, as pessoas que movem pessoas, né? E é isso que a gente tem que fazer com o cliente também e tal. E foi bem interessante um dia que a gente conversou, eu e a Daniela, a gente falou assim, poxa, mas a gente está num momento legal também, porque os nossos amigos, nossos familiares, todo mundo está pedindo também para a gente. Como que a gente faz coleta seletiva? Como que eu coloco painel solar na minha casa? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, vem aqui, vem falar com o meu chefe, vem não sei o quê. Então, a gente percebeu que foi quando caiu a ficha do nosso propósito.
foi quando a gente percebeu que não tinha mais essa história de colocar uma roupa para trabalhar, colocar uma roupa para viver, para se relacionar com os amigos, namorados, familiares. Quando a gente viu que, se a gente colocar a mesma roupa toda hora, essa verdade vai seguir a gente em todas as nossas relações. E aí a gente tem muito mais êxito, no êxito do caminho, no êxito no processo, porque a gente está tão seguro do que a gente quer e do que a gente pode fazer, do que a gente pode ajudar, que a gente vai lidando melhor com esses percalços, com esses entendimentos de que realmente não é todo mundo que está seguindo esse mesmo caminho, a gente tem que se ajudar, a gente tem que colaborar, né? Então, quando caiu essa ficha do propósito, foi quando eu relaxei também. E, como tudo, né, a gente põe um negócio no mundo, né, vem um empurrãozinho. O universo conspira pra caramba a favor da gente. Surgiu uma pessoa, a Daniela conheceu a Lucy, uma mulher que queria fazer uma mostra de arquitetura sustentável, e aí veio o desafio, né? A mostra de arquitetura que é sustentável, mas e os projetos de arquitetura que vão estar dentro dessa mostra? E aí veio um desafio para a gente de colocar o nosso estudo interno, que geralmente a gente usava para dentro, né, para a gente mesmo pesquisar e depois dar para o cliente pronto. Veio o desafio da gente, como que a gente vai fazer para colocar isso para fora? E foi aí que a gente desenvolveu indicadores, maneiras de falar sobre produtos, processos, tecnologias e tentar mostrar para a pessoa o que ela precisa saber para ela poder escolher. E não a gente escolher por ela dessa vez, né? Então, o nosso cliente virou muito maior do que um só. Foi muito interessante e desafiante para a gente colocar para fora o que a gente tem. Foi o primeiro momento que a gente aprendeu a história da abundância, vamos dizer assim. Isso eu vejo hoje, lá atrás não tinha caído essa ficha. Mas quando o conhecimento está preso dentro da caixinha que você coloca dos arquivos do computador, é uma coisa. Quando você põe ele para fora, é exponencial, né? E a maneira como a gente fala isso também foi bem interessante. Essa questão de vamos nos preocupar, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam. Então, vamos desenvolver indicador, vamos estudar como que a gente fala, como que a gente conquista, como que a gente também torna belo esse rótulo que a gente também está colocando nas coisas. Foi daí que surgiu a Matéria Brasil. A gente estava buscando fornecedores, pesquisando. Um deles era uma fibra de bananeira, fibra de pupunha, como se fosse uma fórmica prensada. E eu liguei lá para o Rio de Janeiro e o Thiago me atendeu. Queria entender que produto é esse, não sei o quê, mas o que você está perguntando tanta coisa, por que você quer tudo isso? E eu falei para ele, porque eu tenho um sonho de criar uma materioteca, um lugar onde você entra e você está envolto de um monte de conhecimento, de pesquisas, de tags, de rotulagens, de revistas, de livros, de produto, de maquetes que te colocam dentro da tecnologia, que te ajudam a inovar, que te ajuda a sair da caixinha. E ele falou, nossa, que coisa maluca, porque eu tenho o mesmo sonho, inclusive eu estou prototipando ele agora, que é tudo isso, só que digital. E aí a gente se reuniu. Eram duas empresas que viraram uma só, e a gente se uniu nessa questão física e na digital também. E aí esse caminho nebuloso começa a ser um pouco mais divertido, porque aí tem mais gente, aí tem troca de conhecimento o tempo inteiro, são muitas pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Aí a gente começa a entender o quanto é legal ter mais gente, como a gente fica mais rico dessa forma. Aí agora já é Porto Alegre, agora já está quase Brasil todo. Assim, o nosso alcance, né, de rede, de contatos entrelaçados. Ficou muito mais divertido e muito mais profundo, porque a gente tem alcance a mais conhecimento. Então, a gente virou um laboratório de ideias, laboratórios de pesquisa, laboratórios até de aprofundamento do nosso próprio trabalho, do nosso próprio jeito de ver as coisas. A gente começou a entender que a gente tem que olhar o fluxo das coisas, fluxo de matéria, fluxo de energia, fluxo de processo. E que esse fluxo ele tem que ser redesenhado. O fluxo linear de produção, por exemplo, ele tem que ser redesenhado. A gente tira coisas da natureza, passa por um processo e descarta. Faz um buraco aqui e uma pilha de lixo ali. Então, a natureza, eu acho que a gente tem que começar a biomimetizar a natureza, imitar o jeito que a natureza tem de gestão. Né? A natureza ela é colaborativa, a natureza ela é cooperativa, a natureza é cíclica. Aquela história de que nada se cria, tudo se transforma, a natureza é assim. Então, o ciclo das coisas que a gente faz também tem que imitar a natureza.
né? É assim que a gente coloca as coisas no ciclo novamente. É simples assim. E, para não barrar o fluxo, por exemplo, quando a gente descarta coisas, a gente deixa de dar o fluxo para as coisas, a gente está barrando o fluxo. Naturalmente, isso não é interessante. E pensando em não barrar fluxo, a gente disponibilizou as nossas informações na internet. Então, a gente usou a nossa inteligência digital para levar isso para mais gente, para as pessoas poderem ter conhecimento, escolherem seus produtos e irem prototipando com mais discernimento, mais informação. Ou seja, você vai escolhendo melhor seus componentes, vai tendo certeza das suas escolhas, começa a participar de fóruns e interações de como você está escolhendo, o que é melhor para o teu negócio, para o teu processo, de acordo com com a tua realidade. Que é aquela história, né? Que a gente fez perguntinha, se é o papel ou se é o plástico. Se é o plástico ou é a caneca. Depende do teu contexto, depende da tua realidade, depende das coisas que você está buscando e que você está prototipando. Mas a gente quer colocar isso a serviço da sociedade para informação. E quando você tem informação, quando você tem conhecimento, você consegue comunicar melhor. Que é aquilo que eu falei do meu sonho de entrar no estabelecimento, e esse estabelecimento falar melhor comigo e a marca falar melhor comigo. Só que se você não tem informação, você não busca essa verdade, como que você vai comunicar direitinho com o consumidor? Como que você vai ter cuidado e tratar bem o consumidor se você não enxerga nem seu próprio valor? A gente não está sozinho, tem muita gente já fazendo isso, muitas marcas fazendo isso. Já tem cadeias de supermercado na Califórnia com aplicativos, já te dando todos esses tags, já te dando todas essas informações, todas essas métricas. Já começaram a fazer métrica para começar a deixar a gente balizado e entender o que está acontecendo. Natura, TAEC, HP, Walmart e 350 outras já estão fazendo muita coisa legal. Tem muita história boa para contar e para a gente se espelhar e para a gente melhorar. E você não precisa só ficar no tagzinho, no informativo escrito. Tem N formas de você fazer isso, para ir cativando cada público. Você pode fazer uma exposição de materiais, você pode fazer uma exposição de fotos e contar uma história, um filme, um blog, né, um vídeo na internet, um manual, como um manual de bula, de remédio, um tag de roupa. Tem muitas maneiras de você fazer esse tipo de comunicação. E aí eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, né, de uma organização que serve à sociedade. É uma organização que está aí no mundo para transformar o modelo de produção e consumo. E que, ao mesmo tempo, a gente também está testando isso com a gente, né? A gente trabalha de uma forma que a gente também se desafia. Né? Essa história de trabalhar com muita gente, essa história de trabalhar em rede, é super desafiante. Porque você está o tempo inteiro também se espelhando e o tempo inteiro também validando o seu próprio propósito, né? Então, é muito interessante, muito difícil, muito árduo, mas, ao mesmo tempo, é muito rico, né? É muito gratificante. Tem mais gente para comemorar e tem mais gente para chorar junto. É muita gente mesmo. E o que eu tenho para deixar aqui é assim, eu acho que o desafio agora é a gente passar por essa transição de uma maneira mais leve, né, com dores menores, porque transformação tem dor, mas que as dores sejam um pouquinho mais leves. E que quando vem a dor, que a gente observe ela como uma acupuntura. A Renata falou da acupuntura urbana, é como uma acupuntura. A acupuntura, ela mostra a dor mostra o caminho. O ruim é a gente ficar repetindo na mesma tecla, que aí vira sofrimento, né? E de uma forma que, mesmo que seja colaborativa, que seja por crowdfunding, seja de cooperação, não sei, mas que a gente tente focar na nossa própria economia também, manter a nossa própria economia, a nossa própria sustentabilidade, enquanto a gente está nessa transição. Senão a gente não aguenta. E aí todo mundo que está junto nessa rede vem junto. Claro que a rede também nos suporta, né? A beleza da teia de aranha é essa, né? Ela é bem forte. Mas os nozinhos precisam estar fortes e equilibrados também. Por isso que eu acho que a gente tem que se alinhar também como pessoa, para a gente conseguir colocar isso nos nossos projetos, nos nossos propósitos enquanto profissionais, enquanto servidores, né? E eu me coloco a serviço da sociedade para tentar acelerar esse processo e ajudar as pessoas a se acalmarem e a gente ir com calma, com muita persistência, amizade, colaboração e etc.
Vou citar o que Gandhi fala, vou juntar duas coisas que Gandhi fala para finalizar. Uma delas é a natureza, ela supre tudo o que a gente quer. Tudo que a humanidade quer, a natureza pode dar para a gente. O que ela não aguenta é a ganância. Quando a gente quer muito mais, aí não dá. Aí o planeta não consegue dar tudo para a gente que a gente quer, porque a gente está querendo muito mais do que a gente precisa. E a outra coisa é, vamos ser a transformação que a gente quer. Então, vamos também prototipar a nossa própria vida para a gente ir sentindo e a gente ajudando ao outro e a todos nós. Obrigada.